As Três Marias. Literatura brasileira contemporânea. Uma coedição da Livraria José Olímpio Editora, Editora Civilização Brasileira, Editora 3. Raquel de Queiroz, As Três Marias. Texto integral. 7ª edição de As Três Marias, de 1973. Vida e obra de Raquel de Queiroz. Descendendo pelo lado materno da estirpe dos Alencar, parente, portanto, do autor ilustre do Guarani, e pelo lado paterno dos Queiroz, família de raízes profundamente lançadas no Quixadá e Beberibe, nasceu Raquel de Queiroz em Fortaleza, Ceará, a 17 de novembro de 1910, no antigo 86 da Rua Senador Pompeu. Em 1917, em companhia dos pais, vem para o Rio de Janeiro, procurando a família, nessa migração, esquecer os horrores da terrível seca de 1915, que mais tarde a romancista iria aproveitar como tema de O 15, seu livro de estreia. No Rio, a família Queiroz pouco se demorou, viajando logo a seguir para Belém do Pará, onde residiu por 2 anos. Em 1919, voltou a Fortaleza, matriculando-se Raquel de Queiroz, em 1921, no Colégio da Imaculada Conceição, dirigido por Irmãs de Caridade, onde fez o curso normal, diplomando-se em 1925, aos 15 anos de idade. Em 1927, atraída pelo jornalismo, principia a colaborar no jornal O Ceará, de que se torna, afinal, redatora efetiva. Em fins de 1930, estreia Raquel de Queiroz com o romance O 15, com inesperada e funda repercussão no Rio e em São Paulo. Com 20 anos de idade apenas, uma quase desconhecida escritora provinciana projetava-se na vida literária do país, agitando a bandeira do romance de fundo social, profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca, aparecendo quase 3 anos após a publicação de A Bagaceira, 1928, um romance que abriu nova fase na história literária do Brasil, segundo a observação de Otto Maria Carpeaux. Nota da edição. Otto Maria Carpeaux. Pequena bibliografia crítica da literatura brasileira. Ministério da Educação e Cultura. Rio, 1955, 2ª edição, revista e aumentada, página 275. O 15 antecipa-se ao fecundo e importante ciclo do romance nordestino. O grande êxito do livro afirmou o novo gênero, como nota ainda o eminente crítico. Nota de rodapé 2. op.cit. Página 278. O livro aparece em modesta edição de 1000 exemplares, impresso no estabelecimento gráfico Urânia, de Fortaleza. A exemplo de José Lins do Rego, com O Menino de Engenho, 1932, e de Carlos Drummond de Andrade, com alguma poesia, este último também estreante em 1930, Raquel de Queiroz publicou o primeiro livro por sua conta e risco, embora sem usar, como poeta mineiro, a camuflagem de uma hipotética editora de nome estranho, Edições Pindorama. Invenção do escritor Eduardo Frieiro para prestigiar o lançamento de 2 ou 3 poetas em Belo Horizonte. Recebida com entusiasmo pela crítica, a estreia de Raquel de Queiroz mereceu logo a atenção geral, destacando-se Augusto Frederico Schmidt, o primeiro, no Rio, a escrever sobre ela.
Graça Aranha manifestou logo a sua admiração pela estreante. Agripino Grieco e Gastão Cruz foram também dos que logo se manifestaram com entusiasmo sobre a estreante, escrevendo artigos no Boletim de Ariel. Todas as opiniões favoráveis foram ratificadas com a outorga do prêmio da Fundação Graça Aranha, que lhe foi concedido em 1931, ano de sua primeira distribuição oficial. Na mesma ocasião, além de Raquel de Queiroz, obtiveram aquele prêmio Murilo Mendes, na poesia, e Cícero Dias, na pintura. Depois da sua estreia sensacional, reaparece com outro romance, João Miguel, publicado em 1932, seguindo-se o intervalo de 5 anos na atividade literária da autora. Retornando à ficção em 1937, publica então Caminho das Pedras, outro romance seguido 2 anos depois, 1939, de As Três Marias, prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira, que até agora permanece como a sua última experiência em livro, de ficcionista, já então voltada para temas individualistas, em lugar dos sociais dos livros anteriores. Em 1950, escreve o romance O Galo de Ouro, divulgado em folhetins pela revista O Cruzeiro, não publicado ainda em livro. Residindo no Rio há longos anos, a princípio refugiado no sossego marítimo bucólico da ilha do Governador, e agora no bairro da Glória, bem próximo ao centro da cidade, atualmente passa parte do ano no Rio e parte em suas terras do Ceará, fazenda Não Me Deixes. Raquel de Queiroz dedicou-se principalmente ao jornalismo, tendo colaborado durante muito tempo no Diário de Notícias e posteriormente na revista O Cruzeiro, de que foi cronista exclusiva. Faz hoje um artigo semanal que é publicado no Rio, em O Jornal e em todo o Brasil. De sua assídua e prolongada colaboração jornalística, nasceu seu primeiro livro de crônicas, A Donzela e a Moura Torta, aparecido em 1948, seguindo-se novo intervalo literário, até 1953, quando a escritora reaparece abordando um novo gênero, o teatro, e publica o seu primeiro drama, Lampião, baseado na vida do lendário cangaceiro do Nordeste. A peça foi representada no Rio, no Teatro Municipal, e em São Paulo, no Teatro Leopoldo Frois. Na capital bandeirante, onde foi conferido a Raquel de Queiroz o Prêmio Saci, como autora da melhor peça do ano. Viveu o papel de Lampião o artista Sérgio Cardoso, e no Rio, Elísio de Albuquerque. Em 1957, recebe o prêmio Consagração da Academia Brasileira de Letras, relativo a conjuntos de obra, o Prêmio Machado de Assis. Em 1956-57, escreve nova peça, A Beata Maria do Egito, publicada em maio de 1958, que obteve em 1957 o Prêmio de Teatro do Instituto Nacional do Livro e o Prêmio Roberto Gomes para a melhor peça dramática, concedido pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Essa peça foi levada à cena pelo Teatro Nacional de Comédia no Teatro Serrador, do Rio, com Glauci Rocha, Sebastião Vasconcelos e Jaime Costa nos principais papéis. Em junho, ou melhor, julho de 1958,
publica 10 anos após o seu primeiro livro de crônicas, novo volume intitulado 100 Crônicas Escolhidas, obra que reúne as melhores páginas no gênero escritas, até então pela escritora, reeditada no ano do jubileu. E quase que simultaneamente com a 8ª edição de O 15, Raquel de Queiroz reaparece na crônica em livro, depois de uma ausência de 9 anos, com o volume O Caçador de Tatu, constituído por mais de meia centena de crônicas, selecionadas e prefaciadas pelo escritor Herman Lima. Mas Raquel de Queiroz, além de se dedicar ao romance, à crônica e ao teatro, escreveu há poucos anos para a televisão a peça O Padrezinho Santo, inédita em livro. Tem sido também uma das nossas mais ativas e seguras tradutoras, já tendo transposto para nossa língua cerca de 40 obras num total de aproximadamente 13.000 páginas. Entre essas traduções encontram-se de Dostoiévski, Humilhados e Ofendidos, Recordações da Casa dos Mortos, Os Demônios, Os Irmãos de Karamazov, de Krunin, O Castelo do Homem Sem Alma, de Samuel Butler, Destino da Carne, de Tolstói, Memórias, de John Galsworth, A Crônica dos Forst, 3 volumes, de Santa Teresa de Jesus, Memórias, de Elizabeth Gaskell, Cranford, de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, de Charles Chaplin, A História da Minha Vida, co-tradutora. Como experiência diplomática, devemos lembrar aqui sua participação na 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 1966, onde serviu como delegado do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos do Homem. Raquel de Queiroz estreou recentemente em um novo gênero literário, a literatura infantil, com o livro O Menino Mágico, para o qual Jean Calvi fez excelentes ilustrações. Desde a criação do Conselho Federal de Cultura em 1967, a escritora faz parte